Oi, eu sou o Cássio Torres, sou diretor da Plus Cargo do Brasil, e a partir de agora, toda semana a gente vai começar a trazer para vocês alguns conteúdos, somente nesse momento tão complexo do comércio internacional, né? Momento em que geram-se não só muitas dúvidas, mas muitas demandas a gente recebe quase que diariamente dos nossos parceiros, dos nossos clientes, buscando soluções para o momento, né? É um momento, como eu disse, de muita complexidade, um momento que dificilmente tivemos uma situação assim no passado recente, né? E algo que a gente vem constantemente trocando ideias internamente, né? Buscando soluções, buscando saídas para poder compartilhar com os nossos parceiros. Então, como eu comentei, agora de uma forma semanal, toda semana um de nós vai aparecer aqui, um dos nossos colaboradores, para trazer conteúdo, trazer informação e trazer reflexão para você neste momento, de forma que a gente possa tentar juntos achar saídas e soluções. Os portos sempre enfrentaram atrasos causados por conta de clima, de questão ambiental, de condição do mar, né? Mas a pandemia da Covid-19, ela trouxe um dos maiores desafios que o nosso setor sofreu e viveu desde então, desde o início dos transportes de contêineres, né? Hoje, para que vocês tenham uma noção, existem mais de 350 navios fundeados ou parados, aguardando atracação nos portos em todo o mundo, né? O que é uma loucura se você pensar no histórico, no passado recente, né? Isso a gente tem que sempre imaginar e pensar a logística de transporte internacional como uma grande engrenagem, um grande mecanismo, né? Quando uma dessas engrenagens começa a falhar, todo o complexo tem um problema, toda a cadeia tem problema, né? Então, esses 350 navios parados, eles ocasionam muitos problemas, e acredito que vários de vocês vêm sentindo na pele os efeitos desse momento, né? E para que vocês entendam, 350 navios parados, aguardando atracação no mundo, é mais do que o dobro do que a gente tinha em janeiro. Em janeiro, a gente já tinha uma situação complexa e colapsada. Atualmente, a gente está falando do dobro de navios fundeados, ou seja, a situação ela foi se agravando no decorrer do período, né? E essa é uma das primeiras vezes na história que o consumidor final acompanha tão de perto o setor logístico. Antigamente, o setor logístico trabalhava muito na questão de bastidores, né? No backstage. Então, o cliente simplesmente comprava e esperava a sua mercadoria chegar. Agora virou um protagonista, né? Saiu do backstage e o setor virou um protagonista. Então, o consumidor final está acompanhando de perto isso, pois ele sente rapidamente o impacto na sua vida, né? Um exemplo claro para vocês são os memes gerados a partir do acidente do Canal de Suez, né? No primeiro semestre. E o destaque que a mídia mundial deu, não só a mídia especializada, mas a mídia mundial deu para os congestionamentos provocados nos portos da China, né? Esses dois pontos são indicadores importantíssimos sobre como o mundo volta agora os olhos para o comércio exterior, né? Esses impactos, eles sofrem, eles impactam diretamente na vida de cada um, né? Na nossa vida cotidiana. Os congestionamentos, eles causam escassez de estoque, atrasos de entrega, por consequências, aumentos de lead time, né? Aumenta os preços, frustram os consumidores, né? No momento de grande crescimento do e-commerce, né? Impulsionado pela pandemia, né? As pessoas estavam em casa, estavam restritas de movimentação, então o e-commerce cresceu no mundo inteiro, mas quando você tem todo esse problema de escassez de oferta logística, esse e-commerce também acaba caindo por terra, né? E as pessoas tiveram um aumento grande, né, na demanda por entregas rápidas, né? Então, quando começa a sofrer esses atrasos de recebimento, começa a gerar frustração e sofrimento, e com isso os olhos, a atenção vai para a questão do setor logístico, né? Em alguns casos, como nos portos da Califórnia, nos Estados Unidos, há recorde de congestionamento. Lembrando que a Califórnia, o estado da Califórnia, os portos principais aí, Los Angeles e Long Beach, são os principais hubs de recebimento de cargas da China. Lembrando que Estados Unidos e China, as duas grandes potências, fazem muitos negócios entre si. E esse corredor do Pacífico foi intimamente impactado por esse problema agora da Covid, né? Então, há recorde de congestionamento. Atualmente, existem nessa região 44 navios aguardando atracação,
né, que é o pior atraso, e lembrando que a partir de setembro começa a alta temporada nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos compram muito dos seus bens de consumo que são produzidos na China, né, então está bem complicada essa questão. Então, pior esses atrasos, os custos de envio e distribuição para as fábricas, para os armazéns, para as lojas e para as residências em todos os Estados Unidos. Então, o impacto realmente ele é sem precedente nesse momento. O cenário atual ele reflete também um enorme crescimento das importações no país. Os portos eles respondem por cerca de 1/3 das importações dos Estados Unidos. 1/3 é muita coisa, servindo como principal fonte de comércio com a China, né? E o que o Brasil tem a ver com esse problema nesse corredor do Pacífico? Tudo. Lembrem-se que o Brasil, o principal parceiro comercial do Brasil é a China, né? Mais de 30% de tudo que a gente importa vem da China. A partir do momento que você começa a ter um colapso entre o principal parceiro comercial da China, que é os Estados Unidos, nós nos impactamos também de forma paralela, né, e acaba influenciando na produção e na demanda que nós temos também dos produtos dele, e na produção e na capacidade de entrega que os chineses teriam para nos atender aqui. Tá? O crescimento das importações foi de 39% nos 4 primeiros meses do ano, quando você fala desse corredor, sendo que 70% representam de produtos de origem asiática. Somado ao cenário marítimo, os Estados Unidos ainda enfrentam escassez de mão de obra e dificuldade nos modais rodoviário e ferroviário, como consequência da situação dos portos. Lembrando que os portos da Califórnia sofreram demais com a questão do descontrole da Covid. Então, teve momentos em que faltava quase 1/3 dos profissionais de porto estavam afastados e não podiam produzir, logo as operações de navio acabavam mais deficitárias, né, mais lentas. Isso acabou trazendo muito problema para a logística no complexo no geral. Isso afetou também essa questão do rodoviário e do ferroviário, porque falta caminhão e falta motorista, né? Isso tudo, o escoamento das cargas nos portos vai sendo prejudicado, os contêineres vão ficando parados nos portos, há um aumento gradativo da falta de equipamentos no mundo inteiro, porque você não tem a rotatividade de contêiner, e aí aquele complexo que eu comentei no início da nossa conversa, de uma engrenagem causando todo um problema no sistema inteiro, é o que a gente consegue enxergar no nosso dia a dia, né? Em agosto, é um dos meses mais movimentados para as relações comerciais entre Estados Unidos e China, né? À medida que os varejistas compram antecipadamente pelos feriados de final de ano dos Estados Unidos e pela Golden Week da China em outubro, que é o que eu comentei, entre agosto e todo mês de setembro começa a alta temporada nesse corredor. Então, se a gente já tem um backlog, já tem um acúmulo de cargas, de navios aguardando atracação, falta de equipamento, falta de motorista, falta de caminhão, falta de trabalhador no porto, esse backlog ele vai encontrar uma segunda grande onda. E aí que pode causar o que a gente chama de tempestade perfeita, né? Uma grande onda encontrando outra grande onda, e esse complexo momento que a gente está vivendo aumentar ainda mais a sua potencialidade, né? Muitos varejistas estão aumentando suas remessas de final de ano como parte das suas estratégias de mitigação de risco, para garantir que os estoques suficientes estarão disponíveis durante os feriados, né? Então, há um aumento de demanda gradativo, há um aumento de pedidos gradativo, só que vai encontrar esse backlog já instituído, e os lead times, os tempos de entrega, eles vão aumentar significativamente, né? E o desafio do setor é manter o transporte seguro, protegido, confiável e ambientalmente correto, em tempos incertos, instáveis e níveis de recorde de carga. De novo, a tempestade perfeita vai se aproximando. A gente não gostaria de passar informações pessimistas, mas a situação tende a fugir ainda um pouco mais do controle durante o segundo semestre desse ano, esperando uma melhora para o primeiro semestre de 2022, tá? Então, ainda, você parceiro, você cliente, ainda vai sentir efeitos durante todo esse segundo semestre, há necessidade de a gente manter a confiança e a paciência, mas sim trabalhar os principais pontos de planejamento para que a gente possa mitigar ou reduzir a quantidade e os efeitos desses problemas na cadeia logística de cada um de vocês, né? A pergunta que a gente mais recebe nesses tempos é: o que eu posso fazer para não ter grandes problemas para embarcar minha carga nessa temporada? Aí a gente passa algumas dicas importantes para vocês. O primeiro e o primordial e o principal:
planejar com antecedência as necessidades de suprimentos da sua empresa e fazer pedidos antecipados, com o objetivo de ter margem de tempo para o recebimento versus a falta de estoque. Planejamento é a palavra de ordem. A gente não adianta mais trabalhar com planejamento de curto prazo, efetuar a compra para entregar a seu cliente final. Faça uma gestão de estoque adequada, considerando pelo menos de 4 a 6 semanas de déficit em relação aos tempos normais que você normalmente fazia seu planejamento no pré-pandemia. Tá? Segunda dica que a gente passa é pensar na utilização de hubs, que geralmente contam com boa infraestrutura em pontos estratégicos próximos ao local de destino. Não ficar preso somente no porto tradicional que você hoje atua. Evidentemente que empresas que utilizam na importação os benefícios fiscais de cada estado, fica um pouco mais complicado essa transferência de portos de recebimento, né, de estados de recebimento. Mas buscar essa questão dos hubs, essa questão do estoque permanente, né, isso pode ser uma saída importante para você. Lembrando que a Pluscargo faz parte do Grupo Haas, o Grupo Haas é o principal conglomerado logístico uruguaio, né, é líder e referência no que tange as leis do Porto Livre e da Zona Franca localmente no Uruguai, e pode aqui ser uma opção importante e interessante para estudos da sua logística via Uruguai ou via hub lá no Porto Livre de Montevidéu para distribuição aqui no Brasil ou nos países de fronteira. A gente está pronto aqui para receber a sua demanda e está pronto para fazer os estudos que forem necessários. Né? Terceira dica que a gente passa, conversar com o seu parceiro de logística internacional para buscar possíveis soluções a respeito de Incoterms, estando aberto a alternativas, né? Como opções no aéreo, de carga consolidada, de centro de distribuição, de estoque no destino, né? Buscar opções, por exemplo, como um CIER, tudo isso precisa estar colocado na mesa, é importante a amplitude de opções, né, de forma que você possa ter a melhor escolha à disposição naquele momento, né? O importante é abrir a mente, abrir o leque, para que você hoje possa buscar as soluções dentro da tua cadeia logística, né? A quarta, ficar ciente da possibilidade de custos extras devido ao cenário atual. Não dá mais para fazer a conta na ponta do lápis, né? Infelizmente, com a situação do jeito que está, pode haver demurrage, né, porque os armadores estão gradativamente reduzindo os free times por conta de melhorar o fluxo cíclico de containers, né? Então, quanto menor o free time, mais rápido esse container pode voltar ao armador e mais rápido pode ser utilizado para as exportações, né? Então, há uma redução de free time atual, os portos estão colapsados, os armazéns estão cheios, os armadores estão tomando medidas agora de omitir portos de atracação, então, que pode aumentar o seu transit time, né? Então, ter essas nuances, ter essa intangibilidade muito bem descrita no seu planejamento, pode facilitar a sua negociação também com o seu consumidor final, né? Então, é importante isso, estar amparado de parceiros que tenham essa informação na mão e que possam trazer informação e solução para esses momentos de intangibilidade também, tá? E a última dica que a gente passa é manter-se informado na situação das fronteiras, dos modais em geral, para entender qual é o cenário previsto para o momento do embarque da sua carga. A gente dá sempre um exemplo prático dos serviços que historicamente tem transbordo. Se hoje você importa da Índia hoje, considerando a costa oeste ali, né, Mundra, Pavav, Mumbai, que é o principal porto, Nhava Sheva, você não tem serviço direto ao Brasil. Você vai fazer transbordo da sua carga em algum lugar do mundo, seja na Europa ou na Ásia. É muito importante que o seu parceiro logístico lhe informe a situação atual desses portos de transbordo, não só no porto de saída. Porque, às vezes, você consegue até sair no porto de saída, consegue achar equipamento, consegue achar espaço dentro daquele porto esperado. Mas essa carga vai transbordar em algum lugar. Se você não consegue fazer essa previsibilidade antes, essa carga pode ficar parada 3, 4, até 5 semanas aguardando transbordo, aumentando significativamente seu lead time. E, por último, a questão do custo, principalmente do frete, que eu acho que isso que aflige a grande maioria. O frete hoje não tem uma tendência ainda de queda,
ele vai se manter estável com viés de subida ainda, falando principalmente do mercado asiático, justamente por conta dessa alta demanda, por conta da falta de oferta de espaço e a falta de oferta de equipamento. Então, esses fretes ainda talvez não atingiram o seu ápice principal aqui. E as validades estão cada vez menores. Então, trabalhar na sua gestão do espaço hoje, ela é muito mais importante do que ficar olhando apenas o custo. Logicamente, o casamento perfeito, ele é importantíssimo, mas com esse viés de subida de tarifas versus a condição de espaço, talvez seja mais importante você conseguir escoar sua mercadoria de uma forma mais adequada e mais rápida do que buscar incessantemente pela redução do custo. Tá? A Pluscargo está pronta para atender a cada um de vocês. Estamos não só como equipe, mas trazendo e contribuindo com vocês com informações de mercado frequentes, atualizadas, e aguardamos a ligação e a chamada de cada um de vocês para ajudar no que for necessário. Muito obrigado.